Ok, desktops ou laptops? Talvez o seu computador antigo estragou-se, ou talvez você simplesmente quer trocar de computador, ou ainda você é novo nesse mundo de computadores e não sabe que computador comprar, ou seja, ele um desktop ou um laptop, seja ele para si, para o seu escritório ou para os seus filhos. E esse tipo de decisão tende a ser muito influenciado com fatores tais como pelo que tipo de usuário você é. Por exemplo, existem usuários que são mais caseiros, existem usuários que são mais profissionais, existem usuários em que a portabilidade dos seus computadores é importante para eles. E eu pessoalmente já ajudei diversos clientes meus a tomarem decisões parecidas como essas, entre comprar um desktop ou comprar um laptop. Então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Market Set no quadro de computadores e informática. O quadro onde eu ajudo pessoas comuns a comprarem o melhor produto informático possível. Eu falo de produtos tais como computadores, tais como teclados, mouse e outros produtos relacionados à informática. E por mais estranho que pareça, essa é uma pergunta que surge muito, mas muito na cabeça das pessoas quando elas decidem comprar um computador novo. Surge muito mais ainda quando elas são novas neste mundo de computadores, pois decidirem comprar um desktop ou um laptop para algumas pessoas parece ser uma tarefa muito, mas muito difícil. Então, como você ouviu pelo título, nós estaremos aqui a discutir sobre isso, comprar um desktop ou um laptop. Então, vai deixando seu like, vai se inscrevendo se você não for inscrito e vai ativando o sino das notificações para que você possa receber mais conteúdos iguais a este. E só para mencionar que desktops são computadores de mesa que são constituídos por uma torre, um monitor, um teclado e um mouse. Já os laptops são computadores, posso dizer aqui, all-in-one, em que tem a sua tela embutida, seu teclado embutido, tem um trackpad que também atua como mouse nos desktops, ou seja, tudo isso embutido. E nós estaremos a comparar aqui essas duas máquinas em 7 pontos principais. Começando com o preço, facilidade de upgrade ou melhoramento, poder de processamento, tamanho, conveniência, portabilidade e indo para o último que será a expectativa de vida. E aqui vamos começar pelo preço. E apesar dos desktops, tanto como os laptops, virem com especificações diferentes, sinceramente os laptops e os desktops com as mesmas capacidades, os laptops tendem a ser muito mais caros em relação aos desktops. Só para lembrar que eu disse que os laptops tendem a ser são computadores all-in-one que têm as suas telas embutidas, teclados embutidos, o trackpad também embutido. Então eles tendem a ser muito mais caros em relação aos desktops. E os desktops que vêm com monitor externo, teclado externo, mouse externo, tendem a ser um bocadinho mais barato. Mas fazendo essa comparação de um desktop e um certo laptop com as mesmas capacidades, o laptop tende a sair mais caro. E não só vendo desse lado, mas também vendo a longo prazo. Sendo que os laptops estão mais propensos a danos, estão mais propensos a quedas por eles serem computadores portáteis, computadores movíveis, eles tendem a fazer com que seus donos tendem a gastar mais ao longo do tempo. Ou seja, comprar um laptop você pode vir a gastar muito mais ao longo do tempo em relação ao comprar um desktop. Pois os computadores desktop tendem a ser muito mais duráveis em relação aos laptops, pois eles não são portáteis e nem são movíveis, ou seja, menos propenso a danos. Então, os donos, ou seja, as pessoas tendem a optar pela compra de laptops, tendem a gastar muito mais ao longo do tempo com coisas, por exemplo, como a reparação. Então, quanto ao preço, os laptops são muito mais caros em relação aos desktops. E o segundo ponto que nós estaremos a comparar esses dois computadores, ou seja, essas duas máquinas, é a facilidade de melhoramento, ou seja, ainda a facilidade de upgrade, ou seja, a capacidade de você melhorar o seu computador, a capacidade de você trocar as peças do seu computador. E aqui o desktop sai realmente muito, mas muito à frente em relação ao laptop. Pois os desktops têm uma capacidade maior de serem desmontados e serem montados com peças diferentes em relação ao laptop. Por exemplo, um dos meus clientes, falo aqui do Joy Luiz, ele foi alguém que comprou um desktop gamer comigo. E ao longo do tempo nós podemos fazer diversas alterações no seu computador. Podemos alterar o seu processador, que era um i3 de nona geração, para um processador de i5 de nona geração. Podemos alterar a placa gráfica, podemos alterar diversas outras coisas em seu desktop. Ou seja,
seja, comprando um desktop você vai poder modelar o seu desktop, você vai poder melhorar o seu desktop, deixando ele muito mais eficiente para suas tarefas, diferente do laptop. Ou seja, as coisas em que você vai conseguir alterar no laptop são a quantidade de armazenamento e a quantidade de memória RAM. E isso eu falo por experiência própria. Eu sou usuário de laptop e essas são as coisas que eu simplesmente consegui aumentar no meu laptop: o armazenamento e nem tanto assim, e a quantidade de memória RAM. E na maioria das vezes tentar fazer um upgrade ou coisa parecida em um laptop tende a significar comprar uma nova máquina, e foi mais ou menos o que aconteceu comigo. Por exemplo, eu antes usava um computador normal, posso dizer assim, mas quando eu comecei a trabalhar, por exemplo, com edições de vídeo, eu fui obrigado a trocar para uma nova máquina, fui obrigado a trocar para um computador muito mais potente para eu poder editar meus vídeos de uma forma muito mais rápida. Mas o caso era diferente. Por exemplo, se eu estivesse em um desktop, era muito mais fácil eu simplesmente adquirir uma placa gráfica e colocar lá e todos os meus problemas estariam resolvidos. Então, quanto à facilidade de melhoramento, a facilidade de upgrade, a capacidade de você melhorar o seu computador, o desktop realmente sai muito, mas muito na frente. E agora vamos para o nosso terceiro ponto. E aqui no nosso terceiro ponto nós vamos falar sobre o poder de processamento. E nos anos passados os desktops reinavam quando o assunto era poder de processamento, mas hoje em dia os laptops de alto desempenho tendem a disputar esse trono com os desktops, pois com a melhoria nos laptops de processadores, melhorias de bateria, esse tipo de coisa, tende a fazer com que os laptops disputem a capacidade de processamento com os desktops. E na maioria das vezes, os desktops tendem somente a sair na frente devido aos seus processadores, devido à capacidade de memória RAM que eles conseguem suportar, pois conseguem suportar muito mais memória RAM em relação a qualquer laptop, devido aos periféricos que eles conseguem suportar e dispositivos externos que os desktops conseguem suportar. Falo de capacidade de armazenamento que eles conseguem suportar, ou seja, os desktops conseguem suportar diversos dispositivos de armazenamento simultaneamente, diferindo dos laptops tendem a suportar na maioria das vezes um ou dois no melhor dos casos. E eles também tendem a sair na frente devido à sua capacidade de poder correr programas gráficos e de edição de vídeos altamente complexos. E voltando a reforçar, eles ainda tendem a sair mais na frente quando se compara um desktop e um laptop que se encontram na mesma faixa de preço. Como eu dizia antes, que os laptops e os desktops com a mesma capacidade, os laptops tendem a sair um bocadinho mais caros. Não, aqui quando ao poder de processamento, você compara um certo desktop a um preço Y e um certo laptop a um preço X, o poder de processamento do desktop está ao preço Y será superior ao poder de processamento do laptop que está ao preço X. Então, por coisas como essas, o desktop tende a ter um poder de processamento um bocadinho superior. Mas se você for alguém que pretende rodar gráficos complexos ou edições de vídeos complexos ou rodar jogos complexos, tanto o desktop tal igual laptops irão te satisfazer em suas necessidades, pois com o avanço da tecnologia vieram surgindo laptops chamados de laptops de alto desempenho, ou seja, laptops que conseguem ter desempenhos um bocadinho similares aos desktops, um bocadinho não, que têm a ter desempenhos muito, mas muito similares aos desktops. Mas antes de você optar por esse laptop conhecido como laptops de alto desempenho, há dois poréns que você deve notar. O primeiro porém é que esses laptops tendem a ser muito mais caros em relação aos laptops normais e automaticamente tendem a ser muito, mas muito caros em relação aos desktops. Então, optar por um laptop de alto desempenho para obter um bom poder de processamento pode vir a te custar alguns valores. O segundo porém que você deve olhar antes de optar por esses laptops de alto desempenho é que esses laptops tendem a ser mais grandes, mais pesados. Nesse caso, assim, dificultando uma das maiores vantagens que faz com que as pessoas optem pelos laptops ao invés de desktops. Sendo os computadores laptops de alto desempenho tendem a ser mais pesados e mais grandes, eles tendem a dificultar a vantagem deles ser portátil, ou seja, é difícil você andar com uma coisa grande, com uma coisa pesada, de uma maneira, posso dizer, à vontade, pois tende a incomodar um bocadinho. Mas se você não se importar com essas duas coisas, os laptops de alto desempenho serem muito caros e não se importar com que eles sejam um bocadinho mais pesados, um bocadinho mais grandes em relação aos laptops normais,
optar por um laptop de alto desempenho, obter um bom poder de processamento quase igual aos desktops é realmente uma boa opção. Então agora vamos saltar para o nosso quarto ponto dessa comparação, que estaremos aqui a falar sobre o tamanho dessas duas máquinas. E aqui quanto ao tamanho, eu acho que não existem tamanhos bons ou tamanhos ruins. Tende muito a ter a ver com os gostos pessoais ou ainda com a necessidade de cada usuário. Mas vale notar que laptops são muito mesmo mais pequenos em relação aos desktops. E isso é mais que lógico, sendo que eles são desenhados para portabilidade. E os desktops, com seus monitores, teclados, mouse e outros periféricos, tendem a ser muito mais grandes em relação aos laptops. E o que pode vir a ser uma vantagem, por exemplo, se você precisar rodar diversos programas em simultâneo, vai ser muito mais fácil você rodar em uma tela de desktop, que é uma tela muito mais grande em relação às telas de laptop. Então, isso pode ser uma vantagem dos desktops serem grandes para ti, se você for alguém que quer rodar diversos programas em simultâneo, ou seja, fazendo assim o multitasking. E eu pessoalmente gosto de laptops mais pequenos, falo de laptops de 14 polegadas. Mas como eu dizia que não existem tamanhos bons e nem tamanhos ruins, que tendem a depender do gosto dos usuários e necessidades, apesar de eu gostar de computadores mais pequenos de 14 polegadas, eu nesse exato momento uso um laptop de 15 polegadas. Isso devido às minhas necessidades, pois eu preciso de um computador um bocadinho mais potente e dificilmente encontra-se um computador realmente potente de 14 polegadas. Então, quando a tamanho depende da necessidade e tal igual do gosto de cada usuário. Mas só para falar do modo geral, os desktops tendem a ocupar realmente muito mais espaço em relação aos laptops, pois em um local onde você consegue usar um laptop, dificilmente você vai conseguir usar um desktop, pois ele precisa de monitor, precisa de teclado, mouse e outras coisas. Então, quanto a tamanho, os desktops são mais grandes em relação aos laptops. E agora vamos para o nosso quinto ponto da nossa comparação entre essas duas máquinas, desktop e laptop. E o nosso quinto ponto, nós iremos falar sobre a conveniência dessas duas máquinas. E o laptop tende a ser conveniente para a maior vantagem que ele tem, que é a portabilidade. Ele tende a ser conveniente por ele poder proporcionar essa possibilidade aos seus usuários, eles poderem carregar consigo os seus trabalhos para qualquer local que eles forem, independente se for uma paragem, um hotel ou uma viagem, em qualquer lugar que você estiver. Você tem um laptop, você consegue transportar os seus trabalhos contigo. E outra conveniência que o laptop tem é que eles foram desenhados para uso fácil, uso muito mais fácil em relação aos desktops. Já por outro lado, os desktops tendem a ser convenientes pela sua facilidade de reparação, ou seja, é muito mais fácil reparar um desktop em relação a um laptop. E a prova disso, eu tenho um cliente, nesse caso um usuário normal, que conseguiu desmontar o seu desktop, conseguiu ter acesso à memória RAM, conseguiu ter acesso ao processador, algo que seria muito, mas muito difícil que um usuário conseguisse fazer em um laptop. Então, essa é uma das maiores conveniências do desktop, ser algo fácil de reparar, algo fácil de personalizar. Mas apesar do desktop ter essa conveniência pode ir a água abaixo se nós formos olhar para o trabalho que ele dá em configurar. Pois configurar um desktop novo e um laptop novo são coisas totalmente diferentes. O desktop, na sua configuração inicial, tende a ser um bocadinho complicada. Você tem que configurar diversos cabos, tem que conectar diversos cabos, tem que arrumar diversas coisas, monitor, teclados e diversas outras coisas que um desktop leva. Já no laptop as coisas tendem a ser um bocadinho mais fácil. Então, vendo sobre a conveniência, aqui podemos ver que o laptop tende a ser um bocadinho mais conveniente em relação ao desktop, devido à sua portabilidade, como eu dizia, devido à sua configuração inicial fácil. E agora nós vamos para o nosso sexto ponto, comparando essas duas máquinas, o laptop e o desktop. E aqui nós vamos falar sobre portabilidade. E aqui, sem sombra de dúvidas e sem discussões, que o laptop sai na frente. Pois se você precisa de algo que vai ser capaz de facilitar em transportar seus dados, suas informações para qualquer lugar que você for, seja trabalho, escritório, seja uma viagem, seja em uma estação, seja um hotel, seja realmente qualquer lugar que você for, o laptop vai ser capaz de fazer isso de uma forma muito, mas muito satisfatória para ti.
Então, quanto à portabilidade, sem sombra de dúvidas que os laptops estão na frente, pois essa é uma das principais características que difere um laptop de um desktop. E agora vamos para o nosso sétimo e último ponto da nossa comparação. E aqui nós vamos estar a falar da expectativa de vida entre essas duas máquinas. E aqui na expectativa de vida, ou seja, o tempo de vida em que cada máquina consegue durar, ou seja, o tempo de vida em que um desktop consegue durar, o tempo de vida em que um laptop consegue durar. O fato é que os laptops têm uma expectativa de vida um bocadinho mais baixa em relação aos desktops. Isso devido ao simples facto de eles serem portáteis, ou seja, sendo que eles são portáteis, sendo que se move seu computador, posso dizer, a full time, posso dizer, a maior parte do tempo, ele está mais propenso a quedas ou coisas parecidas, quedas, furto, então, ou seja, ele tem realmente uma expectativa de vida um bocadinho mais baixa, e pelo facto de você não poder fazer diversas alterações no seu laptop, ou seja, sendo que as coisas vão evoluindo, as coisas vão trocando ao longo do ano, nós recebemos novos hardwares tanto como novos softwares, ou seja, recebemos novos computadores, novas peças e recebemos novos softwares, falo de aplicativos, novas funcionalidades para os nossos computadores. Sendo que você tem um computador do ano X, vamos falar, por exemplo, um computador do ano 2018, e as coisas vão evoluindo, ou seja, vão lançando novas funcionalidades. Você não tem como acompanhar com esse seu laptop de uma maneira muito satisfatória todas essas funcionalidades que irão surgir. Então, ou seja, isso irá te obrigar você a comprar uma máquina nova, desse modo fazendo com que o laptop tenda a ter uma expectativa de vida um bocadinho mais baixa em relação ao desktop. E aqui os desktops tendem a ter uma expectativa de vida muito, mas muito alta em relação aos desktops devido às seguintes razões. A primeira razão é que os desktops foram desenhados para ficar em mesa, né? Por isso disse desktop computer, computador de mesa. Ou seja, eles são desenhados para ficar em um único lugar. Ou seja, é difícil você estar por aí a mover seu desktop e ao longo do dia coisas parecidas. Ou seja, automaticamente eles são menos propensos a danos, eles são menos propensos a quedas. E a segunda razão de eles terem a expectativa de vida mais alta em relação aos laptops é que eles são menos propensos a furto, sendo que o laptop tem a portabilidade, sendo que você anda por aí com o seu laptop, ou seja, ele está mais exposto ao público e mais propenso a furto. Então, sendo que os desktops são desenhados para ficar em um único lugar, ou seja, na maioria das vezes tendem a ser lugares seguros, eles são computadores que estão menos propensos a furto, estão menos expostos ao público. Então, isso tende, de certo modo, a aumentar a expectativa de vida dos computadores desktop. E a última razão deles ter uma expectativa de vida mais alta em relação aos laptops é a possibilidade de você poder alterar as peças dos computadores, ou seja, a capacidade de você poder personalizar as peças do seu desktop. Como eu dizia, se você ter um laptop do ano 2018 e tentar acompanhar as funcionalidades que vão surgindo, os softwares, os aplicativos que vão surgindo ao longo dos anos, pode ser uma tarefa meio dolorosa, pois o seu hardware, ou seja, a sua peça, ou seja, a sua máquina já não terá suporte para essas novas funcionalidades. Diferente do desktop, onde você vai poder alterar as peças para que possa acompanhar para cada ano. Por exemplo, vamos imaginar que você tenha comprado um computador em 2018, um computador tipo desktop. Ele vem com o processador 2018, ele vem com a placa gráfica 2018, ou seja, toda a tecnologia presente dentro do tal desktop é de 2018. Mas se nós formos avançando ao longo dos anos, você é capaz de poder alterar os hardwares, nesse caso das peças do desktop, para peças mais recentes, desse modo acompanhando as tecnologias de uma forma mais fluida. Se você sair de 2018 para 2020, 2021, 2022, você tem a capacidade, tem a habilidade de poder trocar o processador do seu desktop para um processador mais recente, desse modo aumentando a sua expectativa de vida ao invés de ter que comprar uma nova máquina, que é o caso dos laptops. Se você comprou um computador em 2018 e estamos agora em 2022, a caminho de 2023, se esta máquina começar a ter problemas de desempenho ou não cumprir com suas necessidades, a única opção que você vai ter e a mais viável será de trocar de máquina simplesmente, será de você trocar de laptop. Então, com os desktops você tem essa possibilidade de alterar os seus hardwares para ir acompanhar os anos. Então, quando a expectativa de vida, os desktops duram muito mais em relação aos laptops.
E é chegado ao fim dos pontos de comparação que nós temos para o vídeo. E ao longo da comparação nós podemos ver que em alguns pontos o laptop sai na frente e em alguns pontos o desktop sai na frente. Então agora eu irei te mostrar aqui vantagens e desvantagens de você comprar um laptop e vantagens e desvantagens de você comprar um desktop, para que você melhor se situe baseando nesses pontos e baseando nessas vantagens e desvantagens de comprar uma dessas máquinas, seja desktop ou laptop. Nós vamos começar com as vantagens de você comprar um laptop. E a primeira vantagem de você comprar um laptop é que eles são computadores mais compactos, ou seja, são computadores mais compactos, computadores mais finos. E isso tende a ser algo satisfatório para alguns usuários que gostam de transportar coisas mais fáceis de mover. E a segunda vantagem de você comprar um laptop é que eles são computadores leves, muito mais leves em relação a qualquer desktop que você conheça. Pelo simples fato de eles serem compactos, eles serem finos, automaticamente eles tendem a ser leves. E a terceira vantagem de você comprar um laptop é que ele já vem com um bom número de hardwares equipados em sua placa-mãe. Quando falo hardwares, falo de peças, né? E as principais peças que eu tenho como exemplo de um laptop tem na traseira e um desktop não traz é a placa de Wi-Fi e a placa de Bluetooth. E a quarta, que é a maior vantagem de alguém comprar um laptop no mundo inteiro, é a portabilidade do laptop. Hoje isso é algo que os desktops não têm. Essa vantagem é realmente muito, mas muito grande para os laptops. Hoje eles foram desenhados para portabilidade. Então, com esta vantagem, você é capaz de carregar o seu laptop a qualquer lado que você for a irritar, quando eu estou a mencionar durante todo o vídeo. Então, a portabilidade é realmente uma vantagem muito grande para os laptops. E voltando de uma maneira rápida para a parte onde eu mencionei a vantagem deles serem compactos, é só para lembrar que o fato deles serem compactos, apesar de ser uma vantagem, que poder permitir que eles sejam mais leves, poder permitir que eles sejam mais portáteis, isso de algum modo tende a ser uma desvantagem, que é algo que eu vou explicar já a seguir nas desvantagens. Então agora vamos olhar para as desvantagens de você comprar um laptop. E a primeira desvantagem é que eles são fáceis de quebrar. Muito mais fáceis de quebrar em relação aos desktops, ou seja, eles são mais leves. Outro fato é que eles são portáteis, eles são computadores móveis, então há muito mais chances de você quebrar algo que você move em relação a algo que está estático. Então, ou seja, é muito mais fácil você quebrar um laptop, e essa é uma das grandes desvantagens de você comprar um laptop. E a segunda desvantagem de você comprar um laptop é que eles são muito mais caros em relação aos desktops, algo que eu também venho martelando ao longo de todo o vídeo. Isso pelo fato de eles serem all-in-one, com a tela embutida, teclado embutido, trackpad embutido, e pela capacidade de portabilidade em que eles tendem a ser muito mais caros em relação aos desktops. E não só para falar sobre isso, é que eles também tendem a ser mais caros ao longo prazo, como eu disse logo no início do vídeo, que você irá gastar mais ao longo prazo em um laptop em relação a um desktop, pois o laptop está mais propenso a danos ao longo do tempo em relação ao desktop. E aqui indo para posso dizer maior desvantagem de você comprar um laptop, que é a dificuldade de personalização no laptop. Ou seja, você não é capaz de personalizar o seu laptop da maneira em que você é capaz de personalizar um desktop. Por exemplo, as coisas em que eu consegui alterar no meu laptop foram memória RAM e armazenamento, como eu havia dito. Já num desktop, eu tenho clientes em que conseguiram totalmente remodelar seus computadores para uma outra coisa. Então, essa é a maior desvantagem dos laptops, ou seja, eles não são tão personalizáveis. Desse modo, impede que você consiga acompanhar com o seu laptop as funcionalidades que vão surgindo em cada ano, pois você não tem como trocar um processador 2018 ou um processador 2019, 2020, sendo que as coisas não são tão personalizáveis em um laptop. Então essa é a maior desvantagem, ou seja, ele tem como maior vantagem a sua portabilidade e tem como a sua maior desvantagem a falta de boa personalização de seus componentes. E agora vamos para as vantagens de você comprar um computador desktop. E a primeira vantagem que você vai ter comprando um desktop é a questão do preço, ou seja, o preço do desktop é muito mais baixo em relação ao preço do laptop. Então, ou seja, é simplesmente pelo preço ser mais baixo em relação ao laptop. Os computadores tendem a ser artigos, na maioria das vezes, um bocadinho caros. Então,
quanto ao custo-benefício, o desktop tende a sair muito mais em conta em relação a um laptop. E a segunda vantagem que você vai ter adquirindo um computador tipo desktop é que vai ser muito mais fácil de você reparar o seu desktop, vai ser muito mais fácil de você desmontar o seu desktop e coisas parecidas. E outra vantagem de você adquirir um desktop é que ele é muito mais ergonômico em relação aos laptops. E o que é ser ergonômico? O que é ergonomia? Ergonomia é o termo usado para definir a eficiência, conforto, segurança da saúde do usuário usando tecnologias, possam-se dizer. E por que eu digo em que os desktops são mais ergonômicos? É que, na maioria das vezes, quando você está diante do seu laptop, você é obrigado a inclinar as suas costas para que você possa ter um bom acesso ao laptop. Nesse caso, poder acessar os seus teclados, e precisa também inclinar a sua cabeça para que você consiga ver a tela do computador. Desse modo você vai prejudicando a sua costela tal igual ao seu pescoço. E as coisas são diferentes nenhum computador desktop, pois você tem a sua tela é uma posição um bocadinho mais alta em relação à tela do laptop e você tem um teclado para você poder posicionar em um lugar mais confortável para as suas mãos. Desse modo garantindo uma boa segurança para a sua saúde. Pelo esse simples facto, os desktops são muito mais ergonômicos em relação ao laptop. Você talvez deve estar a pensar, posso conectar o meu laptop a teclado externo, a monitor externo, mouse externo, coisas parecidas. Eu aqui estou a falar de que é cada máquina em sua essência. O seu laptop é algo all-in-one, ou seja, é um computador com tela embutida, teclado embutido, mouse embutido. O desktop é algo em que é composto pela tela externa, teclado externo, mouse externo. Então, indo para a essência de que cada um é, o desktop é mais ergonômico em relação ao laptop. E aqui vai a maior vantagem de se usar o computador tipo desktop, que é a capacidade de você personalizar o seu computador desktop, que o que vai te permitir que você acompanhe com o mesmo computador ao longo dos anos, simplesmente fazendo pequenas alterações para que ajuste o seu computador para poder ser capaz de acompanhar as novas funcionalidades, as novas tecnologias que vão surgindo. Ou seja, você vai ser capaz também de personalizar o seu computador desktop, tirando ele de uma certa capacidade para uma capacidade superior, por exemplo, para rodar jogos mais potentes, para rodar tarefas mais exigentes, tarefas gráficas, tarefas como edição de vídeos, coisas parecidas. Diferente do laptop, em que o máximo que você consegue fazer é alterar o armazenamento e alterar a quantidade de RAM. Ou seja, no desktop você é capaz de personalizar as coisas realmente como você quiser. E essa é uma das maiores vantagens de se comprar um computador desktop. E saltando para as desvantagens de você comprar um computador desktop, a primeira desvantagem é que eles tendem a ser computadores grandes, pois ele é composto de monitor, teclado, mouse externo e a sua própria torre, que é algo também grande. Ou seja, um computador desktop tende a ocupar muito mais espaço em relação ao computador laptop. Então, essa é uma desvantagem dos computadores desktop. E outra desvantagem é que eles tendem a ser mais pesados, o que irá dificultar o seu manuseamento, ou seja, irá dificultar a sua locomoção. Por exemplo, quando você quiser tirar o computador desktop do ponto X para o ponto Y, será uma tarefa um bocadinho mais dolorosa em relação a mover um laptop. E aqui vai a maior desvantagem de se comprar um computador desktop, que é a falta de portabilidade flexível. Ou seja, você não consegue mover um desktop da mesma maneira em que você consegue mover um laptop. É difícil você sair de casa com um computador desktop e ir para a faculdade, ir para o escritório ou qualquer outro lugar da mesma maneira em que você consegue sair com um laptop. Então, ou seja, a falta de portabilidade é uma das maiores vantagens de se comprar um computador desktop. E isso leva muitas pessoas a optarem pelos computadores tipo laptops. Mas, apesar da falta de portabilidade dos desktops, isso pode ser visto de certo modo como alguma vantagem para os desktops, sendo que eles irão ser algo estático, eles tenderão a ser algo em que poderão vir a durar mais, sendo que eles estarão simplesmente em um lugar, vão ser menos propensos a danos e coisas parecidas. Mas essa realmente é uma grande desvantagem de se comprar um desktop. Você não vai poder ter essa liberdade em que você tem com um laptop, a liberdade de portabilidade. Então, esses foram os 7 pontos-chave em que você deve olhar na hora de você comprar um computador desktop ou um computador laptop. E também listei aqui para ti vantagem de você comprar um laptop
tal igual às desvantagens de você comprar um laptop, porque não adianta você somente saber das vantagens sem saber das desvantagens. Listei aqui para ti também as desvantagens de você comprar um desktop, tal igual às vantagens de você comprar um desktop. Então, a conclusão é que laptops tendem a ser mais eficientes para pessoas universitárias, estudantes, pois eles precisam que os seus computadores estejam consigo na maioria do tempo. Ou seja, eles precisam levar seus computadores de casa para a faculdade, precisam levar seus computadores de casa para locais de estudo, falo grupos de estudos, coisas parecidas. Então, os laptops tendem a ser muito mais eficientes para este tipo de pessoas, e sendo que eles tendem a fazer trabalhos, na maioria das vezes, não tão existentes. Então, laptops tendem a ser perfeitos para este tipo de pessoa, e tendem também a ser uma boa escolha para pessoas que precisam de computadores fora de casa, ou seja, computador com mesmas informações, ou seja, que precisam de transportar seus dados para a maioria de locais em que eles vão. Falo de pessoas em que precisam de trabalhar mesmo estando fora de suas zonas de trabalho. Falo de escritórios. Pessoas que, por exemplo, saem de escritório, mas têm alguns trabalhos para terminar em casa. Então, laptops tendem a ser uma boa escolha para essas pessoas. E sendo que eles são portáteis, eles são leves, ou seja, realmente isso traz uma grande vantagem para essas pessoas, excetuando algumas pessoas em que gostam de jogar ocasionalmente. Para estudantes universitários, para pessoas que precisam trabalhar mesmo estando fora de suas zonas de trabalho, o laptop realmente é uma ótima escolha. Então, se você for uma das pessoas em que se enquadra num desses grupos de pessoas que eu acabei de mencionar aqui, o laptop seria uma boa opção para ti na próxima vez em que você decidir comprar um computador. E a conclusão sobre os desktop é que eles são computadores para pessoas mais profissionais, ou seja, para pessoas que precisam trabalhar durante longas horas em seus computadores, pois eles precisam de muita energia. Facto que talvez que eu não mencionei, que os computadores desktops conseguem fornecer muito mais energia em relação aos computadores tipo laptop, e deste modo faz com que os computadores desktops consigam trabalhar em uma potência muito alta. Então, os desktops tendem a ser recomendados para pessoas mais profissionais que precisam de usar seus computadores na maior potência possível. E com desktops é muito mais fácil com que essas pessoas profissionais possam fazer upgrades, ou seja, melhoramentos, para que tenham a facilidade de aumentar as capacidades dos seus desktops para realmente cumprirem com suas necessidades, pois essa é uma das grandes vantagens de se comprar um desktop, a personalização. Então eles vão ser capazes de aumentar as capacidades, vão ser capazes de acompanhar as tecnologias que vão surgindo em cada ano, ou seja, trocando hardwares para aqui, nesse caso peças dos seus computadores, para que venha acompanhar essas novas tecnologias. Outra parte dos desktops é que eles são mais ergonômicos, eles te permitem trabalhar por longas horas e de uma forma segura para a sua saúde em relação aos laptops. Pois no laptop você tem que inclinar a coluna, tem que inclinar o pescoço, algo em que não é tão seguro assim para a sua saúde. Então os desktops são mais ergonômicos, nesse caso seguros para a sua saúde em relação aos laptops. Então esses foram os 7 pontos-chave em que você precisa de olhar na hora de comprar um laptop ou um desktop, ou seja, na hora de você comprar um computador, pois esses pontos irão te ajudar muito você a tomar uma boa decisão, ou seja, você a tomar a melhor decisão possível. E listei também aqui para ti vantagens de você comprar laptop, tal igual às desvantagens, pois não faz muito sentido você saber das vantagens e não saber das desvantagens. E também listei para ti vantagens e desvantagens de você comprar um computador desktop. Parece uma tarefa complicada você poder tomar essa decisão de comprar um laptop ou um desktop, mas algo que eu altamente recomendo, se você tiver tantas dificuldades, é que você assista esse vídeo quantas vezes for necessário, para que você realmente tenha uma base sólida contigo sobre que computador comprar, seja ele para si, seja o computador para o seu escritório, talvez para os seus filhos que estão iniciando a faculdade. Então assista esse vídeo quantas vezes for necessário, para que você realmente possa entender tudo que se falou aqui no vídeo. Então, deixe seu like, vai se inscrevendo se ainda não for inscrito e nos siga nas nossas páginas do Facebook e Instagram. Obrigado por assistir. Esse foi mais um quadro no Market 7. Meu nome é Anela. Te vejo no próximo quadro.